Para este porta-xícaras, eu vou misturar água rasa mineral com betume e vou passar uma camada. E vou aguardar secar. Esta é uma tinta acrílica da Acrylex cor areia. E eu vou passar aqui nas peças. O betume já está completamente seco. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E agora então, com um pincel, primeiro eu passo a tinta, esparramo bem, depois eu passo com um rolinho para tirar as marcas do pincel. Esta tinta é PVA e é o Verde Grécia da Gliarte. Vou passar só na parte redonda, ou oval, acho que é oval, né, gente? Do porta-xícaras. Depois de bem seco, eu vou lixar com esta lixa para madeira 220. Essa parte de baixo aqui vai ficar com 3 tons, então, com o betume, a cor areia e o verde grécia. Aqui eu quero mostrar para vocês que pode-se fazer o desgaste da peça sem ter uma lixa. Como que isso acontece? O pano está úmido e embaixo da tinta tem o betume, que ele é com cera. Então, passa o pano úmido e faz o desgaste. Funciona da mesma forma que lixar. Aqui estou passando textura acrílica com tinta acrílica na cor areia. E este stencil não tem código, mas é um stencil para mix media. E eu gosto de usar textura porque aí o stencil fica em alto relevo. Vou usar estas tintas agora. Este aqui é Chalk grão torrado. Vou usar também o Verde Grécia, o gel envelhecedor na cor tabaco e Chalk na cor branco. Vou pintar estas peças de resina, estas mini peças. Vou começar pelo saco de café, pintando o café, que é na cor da Chalk marrom. Em seguida, eu vou passar o Verde Grécia. Por último, o branco. E para dar aquela envelhecida, então, é que eu vou usar o gel envelhecedor na cor tabaco. Ai, gente, eu quero dizer para vocês que é muito prazeroso pintar essas pecinhas. Divertidamente. Sem contar que elas são um charme. E estou curiosa para saber quem já pintou estas peças, quem gosta, quem não gosta. Deixem aí nos comentários, me contem. Agora eu vou pintar a xicrinha. Pintei de marrom aqui dentro porque, como eu tenho um pacotinho de café, né? Então vamos fazer de conta que a xícara está com café. E eu gosto de café, eu gosto de chá também, mas café, Vou aproveitar este momento para agradecer a você que já se inscreveu no canal, para você que vai ainda se inscrever, que está gostando do vídeo. Assim como a minha entrega aqui é gratuita, a sua ação também é. E se inscrevendo, compartilhando, deixando um comentário, assistindo até o final, nós vamos estar tendo uma troca. Troca generosa. Então, muito obrigada por você estar neste canal, por participar dele junto comigo. E meu nome é Mayra Terquez e esse canal é o Maitelier Arte. Agora estou pintando o bule e estou passando branco e vou fazer, como ele tem algumas
separações aqui, né, uns trabalhadinhos. Então eu vou fazer daí no tom do verde Grécia. Após a tinta estar seca, então vem o gel envelhecedor na cor tabaco. Eu passo em toda a peça e depois, com um paninho úmido, um lencinho, eu vou retirando o excesso. É isso que vai deixar a peça com aquele ar vintage, um pouco rústico, de que foi muito usado. Para quem não gosta de deixar a peça com esse ar rústico, não precisa passar o gel envelhecedor. Então deixa só a tinta, passa um verniz. Mas a minha proposta aqui é essa, deixar esse ar rústico. E para que fique tudo harmônico. Então eu passo aqui também o gel e já vou retirando com o lencinho úmido. Gente, ficou lindo. Olhem isso, olha esse desgaste. Ficou incrível. Eu amei. E vocês? Eu vou colocar os ganchinhos. Este é um porta-xícaras para 4 xícaras. Então, vai 2 ganchinhos de um lado e 2 ganchinhos de outro lado. Também gostei muito do desgaste que ficou aqui na parte de cima. Claro que a gente sempre pode passar a lixa, mas a dica que eu dei foi de, em vez de usar a lixa, usar o pano úmido. Ganchinhos colocados, vamos unir as duas partes. Eu vou usar esta cola de secagem rápida, serve para madeira, então até para metais também, esta cola é muito boa. É tipo Tec Bond, para quem não sabe. Essa aqui eu comprei num tubo maior e eu fracionei nesse tubo menor para poder ir usando, por isso tu não tem marca. Mas é tipo essa daqui, ó, Tec Bond. Com a mesma cola também eu vou colocar as resinas aqui na madeira. A minha decoração, que eu amei fazer. Amei mesmo, gente. Eu achei que ficou muito fofo. E eu vou colocar o bule assim, meio deitadinho, como se ele estivesse servindo o café. Alguém aí está servido? E então finalizamos esta primeira parte do nosso vídeo. E aqui está. Eu coloquei estas xicrinhas como exemplo, porque é um porta-xícaras. Então, cabe os pirizinhos ali. Essas aqui são aquelas xicrinhas para cafezinho. Mas eu também testei nas xícaras maiores e também dá, tá, gente? Também dá. Então, é uma ótima sugestão de presente. Eu achei que ficou muito fofo. Eu amei fazer esta peça. E fica aqui como sugestão também. Espero que você esteja se inspirando nos meus trabalhos.
Nesta segunda parte do vídeo, e não última, é um armário de parede. E já vou pedindo desculpas porque eu me esqueci de tirar uma foto da peça antes de passar betume. E como já está escrito na capa deste vídeo, esta aqui é uma coleção. Então, as cores que eu vou usar neste armário de parede são as mesmas cores que eu usei para fazer o porta-xícara, que é o areia e o verde Grécia. Esta aqui é uma fita crepe, a cor amarela. Eu vou envolver algumas partes que eu não vou pintar. E o dia hoje está com um sol maravilhoso e eu vou trabalhar com esta luz natural. Então vai dar um pouco de reflexo, mas é tão bom, gente, ter um solzinho. E neste momento eu vou fazer a mesma forma de descascado. Tem duas vantagens aqui. A gente não precisa ter a lixa e não vai dar toda aquela poeira que acontece quando nós lixamos. O que se torna uma ótima opção para quem tem alergia de poeira. Sem contar que fica muito bonito. E dá para fazer com qualquer pano, não precisa ser um pano especial. Esse aqui que eu estou usando é um atualhadinho e eu vou enxaguando ele na água e a tinta sai bem fácil do paninho. Então, vai de cada um, a dica está dada. E o sol brilhando. Eu aproveito para pegar também um pouquinho de vitamina do sol, né? Porque a gente acaba ficando só no lugar fechado, às vezes fica fugindo do sol, porque não quer pegar sol. Mas o sol, ele é muito bom, ele faz muito bem para a saúde. Aqui então a parte da textura com este stencil, o mesmo que eu usei no porta-xícaras, né? Continuando. Como aqui é na parte de dentro, tá um pouquinho complicado de fazer. Mas com paciência dá tudo certo. E aqui, como auxílio, eu vou utilizar o cartão de crédito para esparramar melhor a textura. Agora, para dar aquele ar mais rústico, gel envelhecedor na cor tabaco. Vou passar em tudo e vou retirar com um lencinho úmido o excesso. E eu adianto aqui o trabalho, já passei, já retirei, quero mostrar aqui para vocês. Então, a parte que eu não coloquei a textura é aonde eu vou fazer uma colagem. E eu vou usar um pedaço aqui, essa é uma lâmina de seda, esse aqui é Código Hortênsias 3, da La Tiendita. Eu vou usar essa parte que tem as hortênsias com o passarinho, e para recortar, né, de praxe, que a gente sempre
gosta de fazer é molhando o pincel, e eu vou utilizar uma régua para fazer um recorte mais preciso. A cola que eu vou usar, cola de bastão, essa aqui é escolar, nada de especial, normal. Eu passo a cola, e como aqui tem a textura, eu para alisar bem a cola eu uso um pincel. E esta é outra dica. Se você não tem a cola para decoupagem ou não tem aquela cola branca líquida que a gente compra escolar também, serve a cola de bastão e ela é muito boa para colar o papel na madeira. Agora eu vou retirar a fita e aqui vai ficar assim, então, só com o betume, e dentro das gavetas também eu fiz assim. E aonde tem também o suporte para pendurar. Então, estas partes eu vou deixar só com o betume e não vou colocar a tinta. Fica esta cor mais escura e, ai, fica lindo. É aqui que vão ficar as gavetas. Eu também acabei colocando a fita aqui, porque eu não queria que manchasse com a tinta, que ficasse bem perfeito. Então, agora estou retirando. Aqui nas gavetas eu resolvi fazer assim, passar o betume só numa parte, na parte que vai ficar na parte da frente, e o restante pintar só com a cor areia, mas eu vou passar o areia também aqui em cima do betume. E quem tem problema com cheiros, que tem alguma alergia ou sensibilidade, eu uso betume com água rasa. O água rasa, ele tem um cheiro forte. Eu coloco também um pouco de cera e fica um cheiro bem forte. Então, tem que ser num ambiente bem arejado, ou então tenta ficar só com o betume, sem misturar com água rasa.
Neste momento, eu decidi fazer decoupagem com o mesmo papel nas gavetas. É a mesma lâmina de seda Hortênsias, número 3, da La Tiendita. Vou colocar aqui este puxador de madeira, vou prendê-los com parafusos, mas antes vou fazer também aqui um descascado. E aqui então quero mostrar todo o armário de parede. Ele ainda não está 100% pronto. Falta ainda passar uma mão de verniz. E aproveito para mostrar aqui nas laterais que coloquei o mesmo stencil com a textura. E falta passar nas laterais, então, o gel envelhecedor na cor tabaco. Estou mostrando então o que eu fiz, não gravei, por isso que estou mostrando. Os puxadores já estão prontos. Aqui eu passei a lixa, não foi o pano úmido. E agora eu vou prender então nas gavetinhas. E não gravei, mas com o mesmo stencil que eu fiz dentro e nas laterais, eu fiz aqui este arabesco. E depois de fazer a marcação com a caneta, medir o meio, eu estou usando o perfurador para fazer o furo e eu vou colocar aqui os parafusos. Pensei bem e para garantir que fique bem fixo o puxador, eu vou usar esta cola de secagem rápida.
Na lateral do armário onde eu bati o stencil, vou passar o gel envelhecedor. Da mesma forma, vou passando o gel e limpando com o pano úmido, retirando o excesso. E pronto, finalizamos mais uma peça da coleção. Este aqui então é o armário de parede. Coloquei ali uns pano de prato para vocês verem, uma decoraçãozinha para sugerir. Eu tive que pendurar ele, gente, com um arame ali, porque eu não vou ficar com esta peça é para venda, então eu não tenho os furos na parede próprios para pendurar ele. Então não reparem no arame lá em cima. Estou mostrando como ficou o trabalho. Estou muito feliz, muito contente, porque eu gostei muito. Achei que ficou uma peça muito linda. Este suporte, então, eu coloquei o nome para você colocar o que você quiser, porque são várias sugestões que poderiam ser colocadas aqui. Pincéis de maquiagem, pincéis de pintura, pode ser talheres, pode ser controle remoto, pode ser na área de serviço com algum produtinho, pode ser no escritório, então qualquer coisa pode ser colocada aqui. E esse tem o 1 e o 2, esta é uma versão mais clean e depois o 2 é uma versão bem feminina. E aqui está o papel que eu uso, são duas folhas que eu vou usar, ela tem dois lados e eu vou usar ambos os lados. Então eu começo recortando os papéis para depois colar. Laterais recortadas, um de um lado, outro de outro. Agora eu vou recortar o papel que vai na parte da frente e na parte de trás. Vou envelhecer o papel com a carimbeira Arquiva Ink e este pincel de maquiagem. Passo a cola com o rolinho e para tirar as bolhas, o plástico e um paninho. O gel envelhecedor vou passar por dentro e na parte de baixo deste porta qualquer coisa. Com a esponjinha ainda suja do gel envelhecedor, eu venho dando umas batidinhas aqui nas laterais para envelhecer um pouquinho mais. Primeiro eu fiz com a carimbeira, agora eu estou fazendo com a esponja e o gel. Aqui eu estou passando o gel nas divisórias do porta o que você quiser. A decoração que eu escolhi são estes balões, são dois balões que eu vou colorir, são de resina. Vou primeiro usar o amarelo cádmio, o magenta, que é um bordô,
e o turquesa. São dois balões diferentes, mas as cores que eu vou usar são estas. Na parte do cestinho eu vou usar essa tinta metálica ouro. Para envelhecer, betume misturado com água rasa mineral. Fica mais líquido quando faz essa misturinha, eu gosto para passar com esponja ou com pincel. Retira um pouco com um lencinho úmido, mas bem de leve, sem apertar muito, que pode até sair a tinta. A pátina, essa aqui é o dourado. Ela é um dourado mais claro, então eu vou passar para dar a luz. Vou colar os balões então, e para isso eu vou usar esta cola. Essa é da Tecbond 6000. Na verdade vou usar duas, né? E essa aqui também, que é aquela de secagem rápida. Este aqui é o segundo suporte, porta-treco, suporte o que você quiser. Aquele fiz mais um tema neutro, que pode ser masculino, e esse aqui eu fiz bem feminino. Aquele tem 3 lugares, este tem 2. E eu não fiz da mesma forma. Mas também coloquei aplique de resina e papéis. E são estes os papéis que eu vou usar. Esse aqui eu vou usar deste lado aqui, para ficar como uma combinação. E
para chegar no tom de azul que tem aqui, eu misturei duas cores. Esse azul Country, é tinta acrílica da Acrylex, e esta tinta aqui, Chalk, ela é cimento queimado, é um perolizado. Então, misturando as duas cores, eu obtive um tom que eu acredito que esteja bem próximo da cor do azul que está no papel. E na parte de dentro do suporte vou usar o tom cinza, que é uma cor que eu fiz misturando o branco e o preto. E aí eu quis meio que comparar com esse cinza que está aqui neste riscado do papel. Esta parte que eu estou pintando agora é a divisória do suporte. E aqui a gente tem que ter o cuidado para não colocar a tinta muito nas laterais. Estão vendo que está um pouco descascadinho ali onde é que tem o branco? Para não acontecer de influenciar na hora que a gente for repor a divisória. E aqui eu vou colocar essa decoração. É uma resina, tem tipo uma moldura e uma mulher. E eu vou passar na moldura a cor prata e a mulher eu vou pintar de rosa, que é as cores que estão no papel. Acabei perdendo a parte que eu estava pintando a resina, mas vou fazer a continuação do vídeo. Então aqui já recortei os papéis, tentei fazer assim com que ficasse um conversando com o outro, tudo harmonioso. E antes de colar ainda eu vou pintar. Papel recortado. E antes de colar, eu vou passar a misturinha que eu fiz. Vou passar aqui na parte de baixo e nas laterais, aonde eu vou colar o papel, para não ficar aparecendo aquele fundo branco. E assim, como se fosse algo desleixado, eu não gosto. São detalhes que fazem a diferença no nosso trabalho. E é uma dica também, né? É um cuidado, é um capricho. A caixa finalizada, e aqui então tem a foto da resina, como ficou, mas uma pintura bem simples, sem mistério. Este é um suporte para carregador de celular. Vou usar este guardanapo para fazer uma decoupagem. Esse guardanapo eu vou usar praticamente todo ele, porque eu vou forrar praticamente todo o suporte. Então, vem com 3 camadas, né? A gente retira. Aqui eu vou fazer a colagem. Retiro com a lixa o excesso do papel. Aliso bem, para não ficar bolhas, coloco um plástico em cima, estico bem, para que o guardanapo fique bem colado. Às vezes ficam uns frisinhos, mas isso é normal.
E esse guardanapo é muito bonito. Aqui tem uma parte que é uma abertura do porta-carregador de celular e eu vou lixar para retirar o excesso de papel. Dá um pouquinho de trabalho essa parte aqui porque ela é pequenininha, mas com essa lixinha eu consigo. Nas laterais eu vou passar esse cinza que eu mesma fiz. É um cinza bem clarinho. E depois eu também vou bater um stencil de flores cinza também. Aqui eu misturei a tinta com a textura. Eu gosto sempre de fazer stencil com textura porque ele fica em alto relevo. Aqui eu fiz um kit com o suporte para carregador de celular e uma caixinha com o tema de corujinha. Corujinha é o símbolo da sabedoria, então eu gosto muito de corujinha. E essas aqui estão uma graça. A tinta que eu usei aqui eu mostro um pouco mais à frente, quando eu for pintar a caixinha eu mostro para vocês. E aqui eu coloquei, nessa tinta aqui eu coloquei textura, então, para ficar em alto relevo. E o melhor de fazer um stencil é quando a gente tira e vê que fica perfeito. Ai, eu amei. Ficou lindo. E essa cor clara no fundo combinou muito. Vou mostrar as cores que eu usei. Eu já pintei a caixinha. Esta aqui é a cor creme da Dayara. Então, coloquei aqui no lado de dentro. Já dei uma lixada para dar uma descascada. E na parte de fora, eu passei esta aqui, que é a terracota. E agora eu vou mostrar o guardanapo. Olha que fofo essas corujinhas. Eu ganhei de uma amiga esse pacote. Seriam guardanapos para a gente usar, né? Guardanapos de mesa. Ela me deu um pacote. E as cores que eu pintei foram as que estão aqui, ó. Tanto a cor clarinha quanto a terracota eu tirei daqui do próprio guardanapo mesmo. E vou continuar usando o mesmo stencil e fazendo alguns detalhes, apenas trocando as cores.
como são duas peças, então eu vou intercalando. Enquanto uma seca, eu vou fazendo na outra. Por isso, eu fico trocando ali, mas o stencil é o mesmo e as cores também. Então, eu uso, na cor clara eu coloco a cor mais escura, na cor mais escura eu coloco clara e assim vamos indo. E agora a decoração. Eu tenho 4 botõezinhos de corujinha de madeira. Eu vou colocar 2 aqui no suporte e 2 na caixinha. E são uma graça, são muito fofos esses botõezinhos de corujinha. E a caixinha ficou assim, fiz chuva americana do lado de dentro e aqui o stencil mais claro com uma caixa mais escura. Também coloquei embaixo umas pérolas. E agora vamos colar as corujinhas, botões de madeira aqui na caixinha. E no lado de dentro da tampa eu tenho esse recorte de MDF, tá escrito Dream, que é sonhos, né? Tem tudo a ver com as corujinhas. E eu vou colocar com a corujinha, vou fazer essa combinação dos dois. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui está então o kit porta-carregador de celular com a caixinha de corujinhas. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por assistir até aqui. Deus te abençoe. Beijos e até o próximo vídeo.